Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã que o Senhor nos concedeu, quero compartilhar com você uma experiência de um profeta que não foi nada agradável para ele. Nós intitulamos esse estudo, essa mensagem, como o profeta arrogante. Jeremias capítulo 27, o verso 1 e 2, nós temos esta escritura registrada. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faze para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Você tem que prestar atenção aqui num detalhe. Deus ordenou a Jeremias que fizesse tipo um colar, uma canga, colocasse no pescoço. E esta canga, ou esse colar, ou esse jugo, deveria trazer um entendimento ao povo. O povo, ao ver o profeta de Deus, o representante do Senhor, que direcionava a ele sempre a palavra, um comportamento daquele que devia ficar preocupado em indagar. Por que, Jeremias, que você está carregando essa canga ou esse jugo no pescoço? E aí, quando Jeremias explicasse o porquê, eles deveriam temer não Jeremias, mas ao Senhor, porque tinha uma sentença implícita nesta ação que Deus ordenou a Jeremias. Diz assim o verso 22, que o povo seria levado para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu buscar, diz o Senhor. Então os tirarei de lá e os restaurarei a este lugar. O Senhor, portanto, verso 22 está dizendo isso. Eu li o verso 1, o verso 22 do capítulo 27. O tempo não nos permite fazer a leitura de todo o capítulo, mas estou te passando aqui a história. O que Jeremias estava dizendo é o seguinte, que os profetas haviam falado inúmeras vezes sobre a forma errada que o povo estava se conduzindo, desobedecendo todas as leis do Senhor. No entanto, o povo não havia se corrigido e não havia tentado para nenhum aviso de Deus. Ao contrário, ao invés de obedecerem tudo quanto os profetas ordenavam, eles matavam os profetas. Bom, os profetas de Deus, os fiéis ao Senhor. Os falsos profetas que estavam no meio do povo continuavam profetizando mentiras. E entre estes, Ananias. Então vamos ver aqui agora. Verso 20, capítulo 28. Olha, naquele mesmo ano, no início do seu reinado, no 5º mês do 4º ano de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me disse na casa do Senhor, na presença do sacerdote de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que foram levados pelo rei Nabucodonosor. Tomou dele o lugar e levou para a Babilônia. Então o profeta levantou na presença dos demais profetas dentro do templo, na presença de Jeremias, que havia recebido de Deus a instrução para pôr o jugo no pescoço, porque esse jugo estava exemplificando o castigo do povo. Aí esse profeta, com arrogância, com prepotência, todo cheio de si, vaidoso, ousou pronunciar o nome de Deus e transmitir uma profecia falsa. E esta profecia encheu o coração do povo de alegria, porque tudo o que eles queriam era isso. Como você vê, há muitos profetas falsos dentro da nossa pátria, profetizando aquilo que realmente não vai acontecer, mas falam em nome do Senhor. E há muitas pessoas que andam atrás desses falsos profetas, que vivem profetizando bênção, profetizando isso, aquilo, outro, como se fossem verdadeiros mensageiros de Deus. No entanto, falam por si só, pela sua vaidade, pela sua arrogância e pela sua prepotência.
Jeremias, como um bom servo de Deus, não julgou a atitude do Ananias, mas antes dirigiu-lhe a palavra, dizendo: Amém, assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios da casa do Senhor, assim como todos os que foram levados para o exílio. Essa foi a palavra do Jeremias, com toda humildade. Mas o profeta ficou irado quando Jeremias disse para ele assim: olha, porém saiba de uma coisa, quando alguém profetiza paz e bonança para um povo que está em pecado, se não acontecer o que ele profetizou, é porque a profecia é falsa. Porque Deus faz cumprir da boca do profeta as palavras que saem. Viu? E aí, querido, o homem ficou uma fera. O Ananias ficou bravo, mas muito bravo. Pegou o jugo que estava no pescoço de Jeremias, quebrou, jogou no chão e ele ousou falar essas palavras. Assim diz o Senhor Deus, verso 11 do capítulo 28. Desta forma, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Então o profeta Jeremias humildemente se retirou. Tempos depois, o Senhor chamou Jeremias e mandou de volta até a presença do Ananias e disse para ele: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes com que este povo confie numa mentira. Quantas pessoas estão fazendo isso, querido? Quantas pessoas estão ouvindo profecias falsas, sendo enganados? Nós ouvimos isso demais dentro da nossa nação. E ainda vamos continuar ouvindo, porque os falsos profetas não desistem. Todos os dias eles estão emitindo mensagens que não procedem do coração de Deus. E aí, Jeremias dirigiu-se a Ananias e disse assim: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes com este povo, confie em mentiras. Por isso assim diz o Senhor. Agora a mensagem é verdadeira. Eu te removerei da face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. E o tempo passou, e naquele mesmo ano, no 7º mês, Ananias morreu. A Bíblia diz: horrenda coisa é o homem cair nas mãos de um Deus vivo. Não brinque com o Senhor. Quando ouvir uma palavra, confira se está na Bíblia. Se não tiver, não dê crédito. E se porventura você der crédito a uma palavra, adore o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Quanto ao falso profeta, deixe na mão de Deus, o Senhor o julgará a seu tempo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esta palavra, por essas instruções, e que todos os leitores e ouvintes da tua palavra possam ler esses capítulos, Senhor, 27 e 28 do livro de Jeremias, porque são instrutivos e nos traz muito seriamente um assunto que não pode ser esquecido. Eu te agradeço e te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.